radical do Descartes. O que Descartes está buscando com essas meditações? Oi? Antes da verdade indubitável, ele está procurando um fundamento que seja firme o suficiente para sustentar toda e qualquer verdade futura nas ciências, certo? Então há uma distinção grande entre fundamento e método, tá certo? O Descartes é responsável por uma transformação, gente, radical, tá? Com a introdução do método. Transformação radical no modo de lidar com as coisas externas. Não existia nada disso, nem parecido com isso antes do Descartes. Certo? Então, Descartes tem uma importância grande exatamente por causa do método. E, claro, também por causa do fundamento. Mas vamos primeiro entender o argumento utilizado por Descartes para inserir, tá, aquilo que ele chama de fundamento. Tá? O que é cogito? Alguém procurou saber o que significa isso? Alguém procurou saber? Confesso que eu não tive a curiosidade, não. Pensar. Cogitar é pensar. Certo? Então, só que tem uma questão que é importante que vocês percebam, que é o seguinte: vamos recuperar a primeira meditação. Descartes já havia, mostrado, lá na primeira meditação, que não existe ainda, que não existia ainda possibilidade de afirmar algo de firme, consequentemente, não havia possibilidade também de afirmar categoricamente que os sentidos falham, assim como não havia possibilidade ainda de afirmar que existe um Deus soberano, perfeito, bom, tal. E que ele persuadiu-se de quê? Se lembram? Ele diz: suporei que não exista... Oi? Qual é a suposição? Do gênio maligno. Um gênio maligno, Na verdade, Deus, o oposto do que a gente acredita que existe. Exatamente. E aí ele se fia, exatamente nessa tese de que existe um tal Deus, um tal gênio, e vai conduzir a sua investigação até que ele afirme, até que ele descubra, se de fato essa tese se sustenta ou não, certo? Já que o seu propósito é conseguir encontrar algo que seja absolutamente certo. Ele chega a afirmar no início da segunda meditação, ele diz assim, que ao final da segunda meditação, pelo menos uma coisa ele tem que dizer ao final da segunda meditação. Ele diz assim: talvez nada é certo. Mas é claro que isso é apenas retórica. Tá? Apenas retórica. Então, afirma Descartes. Vamos fazer agora um caminho inverso, tá? Ou seja, eu já afirmara antes, que os sentidos falham. Tenho certeza disso? Bom, não tenho. Nem tenho certeza, a ponto de dizer que os sentidos falham
mesmo e nem tenho condições de dizer o contrário. Concorda? Como ele parte do pressuposto de que existe o gênio enganador, então ele tem que afirmar o quê? Que os sentidos falham. Certo? Bom, qual é a consequência disso? A consequência é que, se os sentidos falham, então também, do mesmo modo, eu tenho que dizer, em consequência disso aqui, que eu não sou dotado de sentido algum. Concordam com isso? É preciso conduzir o pensamento para a gente compreender a lógica do pensamento do Descartes. Ele tá com a sua estratégia é a estratégia de alcançar um ponto que seja absolutamente firme. Para isso, ele tem que mostrar o que não é firme, em hipótese alguma. Certo? Certo, gente? Certo. Então ele afirma, os sentidos falham. Bom, se os sentidos falham, em consequência desse primeiro raciocínio, dessa primeira afirmação, eu tenho que dizer, então também eu não sou dotado de sentido algum, já que eu quero descobrir algo de certo, algo de absolutamente firme. Não entendi. Os sentidos falham em consequência disso, né? Eu não sou dotado de Sentido algum. Então quer dizer que se os sentidos falham e não é dotado de sentido, ele não falha? Não, nós temos que ver o resultado disso, né? Esse é apenas o segundo passo. Vamos continuar no método. Em consequência disso, né? Porque a busca é impedir qualquer possibilidade de falha. Essa é a intenção do Descartes. Tá? Então, se os sentidos falham, né? E se eu quero descobrir algo de verdadeiro, eu não posso me basear neles. Para não me basear neles, eu tenho que dizer, consequentemente, que, como eles falham, eu, então, não sou dotado de sentido algum. Significa dizer que eu não os usarei para inferir absolutamente nada. Certo? Consequentemente, se eu não sou dotado de sentido algum, então também, do mesmo modo, em consequência disso, eu tenho que dizer que não existem coisas externas. Concordam com isso? Por que não? Olha só. As coisas externas são coisas necessariamente físicas, concorda? Sensíveis, materiais. Concordam que eu só posso perceber tais coisas pelos sentidos? Mesmo que eu seja cego. Ainda assim, né? Se eu não tenho olho, eu preciso do tato. Né? Se os seus sentidos falham, o que pode Então, ser verdadeiro? Então, se os sentidos falham, né? E se eu já disse antes que eu não contarei com os sentidos para influenciar qualquer percepção minha, já que eles são falhos, então eu estou inferindo. Se eles falham, então eu não contarei com eles. Não sou dotado de sentido algum, já que eles me atrapalham. E, em consequência disso, se não sou dotado de sentido algum, então também, do mesmo modo, não existem coisas externas. Não existe céu, não existe terra, não existe lua, não existe absolutamente nada de externo. Ok?
É a ideia de que eu tenho que fazer uma limpeza de tudo que me faz falhar. Certo? Na meditação passada, ou seja, na primeira meditação, ao fim dela, o que eu afirmei? Que existe um gênio enganador. Perguntinha simplesinha. Eu preciso dos sentidos para afirmar que existe o gênio enganador? Não preciso. Certo? Isso é fundamento. A verdade é com medo. Na primeira meditação que ele apresenta os argumentos. Na verdade, tudo parte de que ele fala que os sentidos falham. Tudo começa com os sentidos falham. Ele começa, a primeira meditação colocando em dúvida o quê? Os sentidos. A conclusão a qual ele chega a conclusão não. Ele supõe, né? Ele utiliza um argumento aí que é muito mais uma contraprova para o seu próprio argumento. Porque se eu não posso afirmar ainda, baseado nos sentidos, que existe um Deus e que ele é perfeito, então eu vou apelar, tal como os céticos fazem, né? Vou apelar, né? E dizer, existe um gênio enganador, Professor, um embusteiro. Mas se o senhor não precisa dos sentidos para dizer que existe um gênio enganador, por que você vai precisar de uns sentidos para provar que Deus existe, dos seus sentidos? É isso que eu fiquei em dúvida. Não, mas ele não faz isso. Não, mas é porque você falou que você fez a pergunta. Eu fiz qual pergunta? Você fez perguntinha básica. Se a gente Sim. precisa dos sentidos para afirmar que existe um gênio enganador? Então, não. qual a resposta? Você falou que não. Não pode. Então, nem eu não preciso dos sentidos para provar que existe um gênio enganador, nem um Deus perfeito, por mais perfeito que seja. Eu não preciso. Concorda? Concordo. Alguém tem dúvida com relação a isso ainda? Não mesmo não? Então. Cara do Luísa. Oi? Simval? Não entendi. Não entendi o fundamento. Sem cada um precisa de sentidos, né? Para provar que Eu faço isso para tudo. Simval, olha só. Qual é o propósito do Descartes com isso? Em primeiro lugar, provar que eu não dependo dos sentidos para provar que eu próprio penso. Essa é a questão. Certo? Só que para isso é preciso, muito antes, desmascarar a tese aristotélica. Como é que eu desmascaro? Como é que eu enfrento? Eu não posso simplesmente dizer não presta, não serve, não ajuda, é falha. Isso não basta. O que o Descartes faz é mostrar antes que se eu quero alcançar algo de verdadeiro, tá? Se eu quero encontrar um fundamento que seja primeiro, um fundamento que seja firme, que seja indubitável, que seja inconfuso, esse fundamento tem que resistir a toda e qualquer crítica. Além disso, esse fundamento não pode se basear em nada disso. Não pode se sustentar em nada disso. Entendeu? Não? Olha só, gente, se eu afirmo os sentidos falham, em consequência disso, eu tenho que dizer que se eu quero encontrar algo de verdadeiro, eu tenho que dizer. Se eles falham, eu não posso contar com eles. Se não posso contar com eles, não, eu tenho que dizer também ao mesmo tempo. Não sou dotado de sentido algum. Se as coisas externas
Se as coisas externas, inclusive isso já foi dito lá na primeira meditação também. Tá? Por isso que isso aqui é uma revisão da primeira meditação. Na primeira meditação já afirmou, então não existem coisas externas. Não existem porque se eu não sou dotado de sentido algum, como é que eu vou continuar afirmando que existem coisas externas? Se eu preciso dos sentidos para isso. Só que por enquanto eu quero algo de quê? Algo de firme. Eu quero um fundamento. Então Descartes afirma, como supus já antes que existe um gênio enganador, vou manter essa tese ainda como verdadeira. Né? Então ele afirma, existe o gênio enganador. Por que ele continua mantendo esse gênio enganador? Porque eu não preciso dos sentidos para provar a sua existência. Ok? Então vamos para frente. Agora, depois disso, Descartes dirá que, depois de toda essa reflexão, qual é a conclusão mais óbvia, mais imediata que nós podemos extrair daqui? Tô indo. Que Deus existe. Oi? Ele fez isso tudo para poder saber se era verdade a existência de Deus. Olha só, já ultrapassamos isso aí. Olha só, isso aqui não pode ser mais isso. Já está no outra fase, no outro momento. Tá? Então, Descartes dirá que existem, então, um gênio enganador. Mais do que isso, ou um Deus Tinha que ser mais. Não sabia que tanto um quanto o outro. Não, olha só, Então o quê? tá não. Tanto quanto. Não entendi. Lê então. Tanto quanto o outro. Tanto um quanto outro, professor, tanto um quanto tente. Faltou uma palavra, não? Poderosíssimo e que tanto um quanto tente me enganar. Parabéns. Eu tenho que ficar falando com você, né? Porque eu nunca vi. Eu vou virar sua porta-voz agora. Tá, professor, foi aquilo que eu te perguntei na aula passada. Foi aquilo que eu te perguntei na aula passada, então? O fato de que existe ou um Deus poderosíssimo ou um gênio enganador é o fato de que eu realmente, se eles tentam me enganar ou qualquer outra coisa, é porque eu de fato existo. porque Enquanto eu exatamente, estiver pensando. Seria isso. enquanto eu penso que sou, né, enquanto eu pensar que sou, né, não existe qualquer possibilidade de qualquer ser, por mais poderoso que seja, tá? Não existe qualquer possibilidade desse ser
convencer-me de que eu próprio não seja. É até o contrário. Quanto mais esse gênio ou um Deus, qualquer que seja ele, tentar provar para mim que eu não sou, ele só vai reforçar em mim a minha única certeza, a de que eu próprio sou algo, a de que eu próprio existo de fato. Por quê? Se eu não existisse, qual é o sentido que tem de algo dirigir-se a mim, se eu não fosse? Não faz sentido. Se ele for, como você disse, poderosíssimo e tudo mais, coloca esse pensamento como se na sua cabeça. Não pode. Ainda assim reforça o fato de que eu sou algo. Percebe? Ou seja, mesmo que ele tenha, por isso que ele coloca, o mais poderoso que seja, ainda assim, né, mesmo que isso tudo seja fruto da minha imaginação, mais uma vez, só reforça que eu próprio sou algo. Então, só a dúvida já é um recurso para isso. Só você está duvidando, né? Pois é, mas entenda que essa dúvida é a dúvida ao modo cartesiano. Porque a dúvida ao modo cartesiano significa dizer que não é uma dúvida qualquer. Né? Naquele tipo de dúvida que assim, você fala para mim assim, ontem que fiquei com 5 mulheres. Né? Aí o Pedro vai logo falar, que isso, eu vi, você ficou lá sozinho a festa inteira. E isso vai levantar uma dúvida, né, em alguém. Não é a dúvida desse tipo, mas uma dúvida metódica. Ou seja, eu sei que duvido, eu sei que falta conteúdo, tá, para essa tese. Certo? Então, a dúvida nesse sentido é a certeza de que eu penso. Certo? Então, voltando na sua questão ainda, mesmo que tudo isso não passe de imaginação minha, ainda assim reforça uma tese. Reforça a tese. Eu próprio sou algo, porque se eu não fosse nada, nem imaginar eu poderia. E aí, voltando ainda na outra questão, e se tudo isso for, na verdade, tudo isso que eu imaginei, tudo isso que eu pensei, né, tiver sido colocado em mim por Deus, ou pelo gênio enganador, do mesmo modo, reforça a tese de que eu próprio sou algo. Porque se eu não fosse nada, o que justificaria que ele colocaria em mim, iria colocar em mim, né, um tal pensamento? Isso reforça de novo a tese. Eu próprio existo. Eu próprio sou, eu próprio penso. Ok? Não o quê? Sim. Então aí é que surge então o fundamento. Esse é o fundamento. Ponto Tá? vírgula. Então Descartes diz assim. Quando você só lê o texto, na verdade assim, nessa parte aqui do texto, enquanto eu pensar ser alguma coisa, algumas coisas a gente, não, eu tô falando assim, não dá pra entender tudo, nem eu entendo, só que a pessoa fala que não tá entendendo absolutamente nada. Não. Enquanto eu pensar que sou algo, tá? Porque vejam, gente, o que está em questão aqui é tão somente... O que é, Nicole? Vamos lá, vamos voltar para a questão então.
Gente, olha só, vamos voltar aqui então. Vamos voltar aqui. Qual é a busca do Descartes? Não é de encontrar algo firme. Ele já mostrou lá na primeira meditação que não é possível confiar nos sentidos, porque os sentidos não conseguem sequer. Olha só, veja bem, os sentidos não conseguem sequer distinguir se eu estou acordado ou se eu estou sonhando. Se nós dependermos apenas dos sentidos para Descartes, nós não conseguimos nem isso. Nós não conseguimos sequer distinguir fantasia da realidade. Tá? Se nós não podemos nada disso, então o que eu tenho que fazer? Se eu quero encontrar algo de firme, de absolutamente firme, eu tenho que eliminar tudo que os sentidos me possibilitam. Se eu quero eliminar tudo que os sentidos me possibilitam, eu tenho que mostrar, então, inclusive, que para pensar eu não dependo dos sentidos. O que Descartes faz? Primeira questão é mostrar que essa ideia de um gênio enganador é totalmente independente dos sentidos. A ideia de Deus é totalmente independente dos sentidos, radicalmente independente. Ou alguém já viu Deus aqui? Ou já ouviu a voz de Deus? Mas se os sentidos falham, quem me garante que eu vi ou ouvi de verdade? Oi? Se os sentidos falham, quem me garante que eu vi ou ouvi de verdade? Inclusive. Né? Ou seja, Agora eu já não sei mais se nada. eu não posso, Só sei que nada é assim. se eu não posso contar com os sentidos, né, a conclusão mais óbvia é que eu próprio sou algo, Segundo Descartes, que eu próprio existo. E essa conclusão é totalmente independente do meu corpo, totalmente independente dos meus sentidos. Ou seja, eu sei que penso, eu sei que existo, eu sei que sou algo. O que sou? Descartes dirá logo a seguir. Simplesmente uma coisa que pensa. Né? Disso aqui é que nós vamos retirar o fundamento, né, do Descartes, que é penso, logo existo, ou penso, logo sou, tanto faz. Ou seja, esse é o fundamento. Ou seja, com isso eu chego à conclusão da certeza do pensamento. Descartes, num dado momento, diz, ele se pergunta e ele mesmo responde: mas o que é o pensar? Aí ele responde: pensar é duvidar. Pensar é querer, é não querer. Pensar, né, significa pensar acerca do meu próprio ser, da minha própria condição. Ok? O que me possibilita, então, o que me possibilita pensar é uma coisa só. Que coisa é essa que me possibilita pensar? Olha, é antes disso. Sabe por que é antes disso? Porque nós, senão a gente cai numa ideia que é contrária ao que Descartes entende. Tá? Eu não dependo, veja bem, eu preciso entender essa frase com clareza. Eu não dependo da existência para pensar. Certo? Eu não dependo da existência para pensar. Por que eu tenho que afirmar isso? Porque senão eu teria que dizer... Você depende do pensamento de você.
Eu não dependo da existência para pensar. Eu me faço existente pelo pensamento. É o oposto. Porque senão eu teria que dizer, então o cachorro pensa. Dá para voltar, né? Só dá para ir e depois ter outra fonte para voltar. Exatamente. É essa a estratégia. Porque se eu depender da existência, então eu dependo dos meus sentidos para pensar. E eu não dependo dos meus sentidos, eu não dependo do meu corpo para pensar, de acordo com Descartes. Tá? Então, quando ele afirma, penso, logo existo, traduzindo essa frase, o que ele está dizendo é, Quem pensa não existe. se de fato penso, Quem não pensa, eu segundo ele, sei não existe. da minha existência. Se de fato penso. Tá? Esse pensar aqui significa dizer que eu já sei, inclusive, que sou dotado de sentidos. Certo? Que fala. Para fazer agora a inversão. Eu já sei que sou dotado de sentidos. Eu já sei que preciso deles para perceber as coisas externas. Tá? Mas, para saber que penso, eu não preciso deles. Eu preciso provar isso mostrando como que eu próprio sou capaz, inclusive, de dizer tudo isso que eu disse, levando tudo isso extremamente a sério. A ponto de dizer, eu de fato, sei agora que estou acordado e não sonhando. Como é que eu sei isso? Porque eu sei, pela minha capacidade de pensamento, tá? Eu sei que em determinados momentos, por mais parecida que seja a realidade com o sonho, ainda assim eu tenho consciência desses momentos aqui. Eu posso conduzir esses momentos. Eu posso ter controle sobre eles. Que controle é esse? Entendam bem. Controle científico. A ponto de, por exemplo, quando eu pego uma água, se eu quero colocar uma água, né, uma quantidade de água para ferver, eu controlo essa experiência. Eu pego essa água, coloco no recipiente, levo ao fogo, coloco um termômetro, eu sei tudo disso. Se de repente eu quiser uma outra coisa, né, se eu quero saber qual é a temperatura que a água ferve, se tiver, por exemplo, areia, se tiver óleo nessa água, se tiver, sei lá, qualquer outra coisa. Tá? Então, de acordo com Descartes, quando eu penso, eu sou capaz de perceber que em determinados momentos eu vou para a cama, em determinados momentos eu sonho, em determinados momentos existe inclusive a possibilidade do delírio, mesmo que eu esteja aparentemente consciente. Tá? Então, nesse sentido, Descartes dirá, não são os sentidos que determinam esse tipo de coisa. Eu só consigo tudo isso por quê? Porque penso. Ok? E é em consequência disso, do pensar, é que eu consigo também estabelecer agora uma outra relação com as coisas externas. Que relação é essa? Se esse aqui é um fundamento indubitável, penso, logo existo, esse aqui é um fundamento, ou seja, dizer que é o fundamento é dizer que eu agora tenho certeza de algo. Uma certeza que é indubitável, tá? Mesmo que eu ou qualquer outro apele a um gênio enganador ou a um Deus, por mais poderoso que seja. Nenhum nem outro poderão ou poderá provar para mim que eu próprio não penso. Nenhum. Por mais poderoso que seja. Porque o simples fato de
um ser desse dirigir-se a mim, já é suficiente, tá? Para que eu próprio perceba que eu mesmo penso algo. Até mesmo nessa ideia de que existe um tal Deus, seja ele bom ou ruim. Se eu penso uma coisa dessa, isso reforça ainda mais, de novo, mais uma vez, eu próprio penso. E se eu próprio penso, eu também tenho certeza absoluta que eu próprio existo. Porque não faria sentido, né? Eu penso, mas não existo, como assim? Não faz sentido. Certo? Oi? Exatamente. Tá? Por isso é que, por exemplo, quando às vezes as pessoas fazem uma conclusão que eu não existo grande com relação, por exemplo, aos animais, né? Vamos pensar no caso dos animais. Alguém poderia dizer assim, mas um cachorro, por exemplo, o cachorro existe, né? Para tentar, né, romper com essa tese do Descartes, né? Mas só que tem um detalhe: ele existe, mas não sabe que existe. Ok? Ele existe, mas não sabe que existe. Ele não é um ser pensante. Ele acredita naquele negócio do paradoxal, achar De jeito nenhum. Descartes é radicalmente contra o pensamento socrático platônico, assim como contra o pensamento do Aristóteles. Certo? No sentido de que? Em que sentido, né? No sentido de que os outros seres, tá? Todos os outros, tá? São totalmente destituídos de alma. Tá? Os animais limitam-se exclusivamente a seus corpos. Eles não vão além disso. Ok? Isso assim, todos os dias, né? Eu tenho um cachorro, já falei pra vocês, né? O Tupac. O Tupac é muito interessante, gente. Oi? A gente já fez essa pergunta, o professor já respondeu isso já. É o Deus, o trovão, é um guerreiro indígena. Olha só. Acho que é Deus o trovão, um negócio Tupac. assim que eles falam. Quando eu saio de manhã para vir trabalhar, e quando eu saio à tarde ou à noite, né, para trabalhar, ele já sabe que ele não vai sair comigo. Ele me acompanha, né, até a porta e nem tenta sair mais. Agora ele já aprendeu, ele não tenta, nem tenta, tá? E volta. Agora, quando eu me preparo para sair com ele também já sabe, ele fica louco. Ele sai impressionante. Como que ele fica desesperado, parece que assim, algo vai acontecer assim. E pra ele vai, né? E pra ele vai, exatamente. Então assim, ele fica louco. Para colocar a coleira nele é um desespero. Né? Até a hora que eu deixo ele correr, bate na parede, sai. Hora que ele não aguenta mais, aí ele para. Aí eu vou lá e coloco a coleira nele. Mas é um negócio impressionante. Né? Ou então, às vezes, né, quando ele começa esse desespero assim, eu falo assim. Não. Aí ele fica olhando para mim. Né? Olhando, babando naquele rabo dele, fica lá olhando. Aí ele fica quietinho. Aí eu vou para a porta, abro a porta, olho para ele, aí ele quer. Aí eu vou lá e coloco ele. Agora, para Descartes, há pensamento aí? De jeito nenhum. Há simplesmente um instinto.
pura e simplesmente um instinto. Que ele é um instinto que ele começa a salivar, é um negócio tão instintivo, né? Ele começa a salivar, ele fica excitado, né? Extremamente excitado que eu estou falando no sentido mesmo, o pênis sai para fora, aquela coisa, né? Fica totalmente excitado, ele fica louco, né? Ou seja, isso, para Descartes, é a expressão máxima de que ele é apenas mesmo corpo, ele não vai além disso. Ele começa a salivar, que é uma coisa de louco, ele começa a babar, né? Ou seja, não há nenhum ato de pensamento aí, para Descartes, ok? Oi? Não, olha só, teve um dia que eu estava andando com ele, tinha uma figura, uma mulher lá na porta da casa dela, com uma pitbull solta. Para mim ela estava na corrente, né? Eu só via de longe a mulher e vi de longe que tinha um pitbull, não sabia se era fêmea ou se era macho. E a mulher está lá, no celular, e o portão aberto. E o portão Eu aberto. estou passando com um Tupac. De repente eu só vejo o vulto dessa cadela, preta, né? E veio na minha direção. O Tupac talvez assim, na direção dela, né? Aí essa pitbull, gente, vou mostrar pra vocês. Que raça que ele é, pessoal? É Old Bulldog. Vou mostrar. A Rebeca tem 400. Só tô com dois agora. Não tenho tom. Ele tem 40 quilos. É o peso da Thaís, né, velho? 40 quilos, é a Thaís. É quase a Thaís. Eu tinha pensado em outra pessoa, mas essa eu não posso falar. Eu dou vontade de trazer às vezes. Professor, pode trazer. Não, ele vai fazer bagunça. Mas a gente vai fazer bagunça com ele, você não tá entendendo. Nossa, ele é lindo demais. Ah, tá indo Meu irmão é louco com essa raça. As minhas eu acho que vão voltar a dormir comigo agora. Dormir no mesmo quarto que eu. Porque o Thor foi, infelizmente, e a minha irmã tá ficando lá em casa onde eu solta. Eu tenho uma fêmea, viu? Eu tenho uma fêmea. Hein? Eu tenho uma fêmea, tá? Não, eu tenho Yorkshire. A Yorkshire da minha irmã tá comigo. Não, então vem tá não. Brit. Ah não, Francine, é quase o seu peso lá. Eu pensei nisso, não precisava. Quase o seu peso. Ele tem mais peso. É tipo eles dizendo, eu sou mais magrinha da vida. Professor, continua contando o caso. Aí o que acontece? Quando essa pitbull veio do meu lado,